E para o nosso painel de abertura do TAG Summit, como o BNDES está fomentando as mais diversas áreas da economia. Eu vou convidar o presidente do BNDES, Gustavo Montesano. E teremos também neste painel a moderação da Márcia Scaramella, sócia comercial da TAG Investimentos. Márcia, bom dia, bem-vinda. Bom dia. A palavra agora é sua. Muito obrigada, Vanessa. Gustavo, bom dia. Quanto tempo? Eu estava fazendo as contas aqui, a gente se conhece há 18 anos, mas deve ter uns 10 que a gente não se encontra. Prazer falar contigo. Muito obrigada pela sua participação. Acredito que seria bem interessante, até para que as pessoas conheçam um pouquinho aí da tua trajetória, você falar por onde você passou. O Gustavo é uma pessoa formada pelo IMES, né? Então, assim, acho que conta um pouquinho da sua história e como que você chegou aí até o BNDES. Marcinha, obrigado pela introdução. Prazer revê-la novamente. E como você contou, a gente se conheceu há quase 18 anos, ou 18 anos atrás, quando eu era possivelmente estagiário ainda. E eu me formei no IME, como você já mencionou, na Faculdade Militar. Sou criado no Rio de Janeiro, na Tijuca, mais precisamente, tijucano, como gostamos de falar. E lá naquele momento, já na Faculdade de Engenharia, eu por acaso fui parar no mercado financeiro, literalmente por acaso, tinha um estágio lá que o Opportunity oferecia. Era um estágio concorrido, achei legal fazer a prova, acabei passando. E desde então me apaixonei. Me apaixonei pelo mercado financeiro, pela atividade de investimento, de alocação de ativos. E aí trabalhei um pouco em private equity, trabalhei bastante tempo em crédito, trabalhei com commodities, trabalhei com front office, back office, morei em Londres, enfim, fiz um pouquinho de tudo. E aí eu brinco, Marcinha, que eu tentei sair de banco e não consegui, porque quando eu vim trabalhar no governo, junto com o novo mandato agora do presidente Bolsonaro, eu estava morando em Londres, trabalhando lá no BTG Commodities, já há 3 anos, e aí eu vim trabalhar no Ministério de Economia na área de desestatização, com o então secretário Salim Matar. E seria a minha primeira experiência fora, entre aspas, do mercado financeiro, nesses últimos 20 anos. E aí durou 6 meses apenas essa experiência, porque logo depois eu fui convidado a voltar ao BNDES, e estou muito feliz aqui. Então, realmente, quando a gente se apaixona por essa atividade, gosta dela, é prazeroso fazer, especialmente quando você consegue fazer isso num lugar como o banco, que é super capacitado, com bastante ferramenta para você poder operar e fazer a nossa atividade, e principalmente fazer um serviço público, né? Prestar um serviço para o cidadão brasileiro, melhorar o nosso país, ajudar o Brasil a superar esse momento que vivemos, e conseguir plantar sementes aí de um Brasil mais próspero e mais igual pela frente. Então, tenho bastante trabalho, mas nada do que reclamar, não. Obrigada, Gustavo. A gente fez aqui uma lista de perguntas que foram previamente enviadas pelos clientes. E foi bem interessante, assim, porque a gente aqui está abrangendo várias áreas da economia e, principalmente, da tua atuação. Tá? Na sua visão, a despeito das expectativas ansiosas do mercado com esse novo mandato, como você mesmo disse, né? Como anda a velocidade das reformas e medidas de incentivo ao crescimento de emprego, saúde e renda, e também a questão de arrecadação de receitas federais sustentáveis? Assim, eu gosto de dizer que os dados falam por si só, né? Os resultados falam por si só. Naturalmente, a gente tem um anseio, uma vontade de que o Brasil sempre vá melhor e mais rápido, numa retomada ou na maior dimensão possível. Mas se você olha o contexto que a gente vive hoje, e novamente falando de dados, tá? Não falando de expectativas, você olha o contexto que a gente vive hoje, é inegável que o Brasil melhorou na parte econômica e microeconômica, principalmente, substancialmente ao longo dos próximos 3 anos. A gente teve agora, recentemente, a nossa Bolsa de Valores aí atingindo novos recordes. A gente deve ter esse ano, possivelmente, o melhor ano da nossa história em emissões de mercado de capitais, superando ano passado, que bateu o recorde histórico. No que tange a balança comercial,
esse ano, possivelmente, será o ano com o maior termo de troca da nossa história, em termos de importação mais exportação. Será também, possivelmente, o ano com a maior balança comercial da nossa história. Lembrando que a gente ainda vive um final da pandemia, estamos aqui, né, terminando, se Deus quiser, essa pandemia, com o Brasil crescendo 5%, 5,5%, 6% esse ano. A gente com uma expectativa de crescimento positiva para o ano que vem. Isso aí não é por acaso, isso é fruto de muito trabalho e muitas reformas feitas. A gente tem aqui 1 ano e meio, de pandemia e 2 anos e meio de governo, um pouco mais que isso. E se você olhar que nesse tempo a gente conseguiu fazer reforma da Previdência, Banco Central independente, reforma de recuperação judicial e falências, marco legal da startup, reforma do saneamento, reforma do setor elétrico. Durante a crise fizemos benefício de manutenção de emprego, auxílio emergencial, FGIPA, PESE. Quando você olha a quantidade de ações, tanto macroeconomicamente quanto microeconomicamente, que a gente conseguiu fazer ao longo desses 2 anos e meio, é substancial e possivelmente, se você olhar nos últimos 20 anos, nunca teve um período com tanta concentração de reforma estruturante. Então, entendemos a vontade, compartilhamos do anseio de fazer mais rápido, mas tem o tempo da política, achamos que fizemos muita coisa sim, muita coisa estruturante, e os resultados começam a dar. Então, quando o mercado se surpreende com o PIB crescendo no primeiro trimestre, quando a turma se surpreende com a balança comercial, o fluxo cambial entrando, e quando todo mundo se surpreende na velocidade em que nossa economia sai dessa recessão Covid, que foi quase que uma terceira guerra mundial, isso é fruto do trabalho de base bem feito que a gente está fazendo. E, naturalmente, olhando para frente, o que você colocou em termos de equilíbrio fiscal, né, da âncora fiscal, saúde e educação, são os nossos principais desafios. O Brasil como país, e aí falo não só como poder executivo, mas convivendo perto do parlamento, entendeu a necessidade da âncora fiscal, isso está claro. Nosso parlamento entendeu que isso é relevante para a estabilidade e para o crescimento, não só de longo prazo, mas de curto prazo também. E temos um desafio educacional relevantíssimo pela frente. Quando você olha para frente, o desafio social tecnológico que a gente vai ter como sociedade é difícil até de medir. Então, assim, temos que estar com um país eficiente, um país funcional, com um governo, um Estado, máquina pública eficiente, porque esse desafio social de desigualdade e educação, e ainda mais com uma revolução tecnológica que a gente continua vivendo, ele é bem grande. Então, a gente precisa aqui estar bem azeitado e bem unido como sociedade para poder enfrentá-lo. Obrigada. Até falando um pouquinho aí, você até antecipou a questão de olhar para frente, né? Como que você vê essa crescente discussão sobre sustentabilidade da economia e das questões de condução dessas reformas, dessas ações que o governo tem realizado, mas para além de 2021 e talvez até mais adiante, num prazo um pouco mais longo, como que você vê isso? Primeiramente, Márcia, é importante a gente sempre lembrar da importância das reformas estruturantes. A gente está conseguindo sair muito bem no que tange a economia nesse Covid. A expectativa para 21 e 22 são super positivas, mas são justamente fruto de um trabalho de base que a gente vem fazendo há 4 anos de preparar o país e tornar ele mais eficiente. E olhando para frente, é fundamental que a gente continue na agenda de reformas, reforma administrativa, reforma tributária, e descomplicar o Brasil, descomplicar o Estado brasileiro, descomplicar a máquina pública e tornar o Brasil menos complicado também para o empreendedor. Então, isso aqui é uma maratona, não é um tiro curto agora de 2 ou 4 anos que vão resolver isso, mas o lado bom é o que eu posso constatar. O empresariado está fazendo sua parte, ele está entendendo que a oportunidade existe, está investindo no Brasil, e, por outro lado, a classe política entendeu também a necessidade de reforma. Então, temos um desafio de reformas constantes e contínuas, de reformar o Estado brasileiro. Temos o desafio do tempo de fazer isso, do tempo da política. Mas eu vejo claramente que a vontade, tanto no lado privado quanto no lado público, ela existe. Cabe a nós agora conseguir executar, porque o Estado brasileiro precisa melhorar e muito a sua eficiência e a eficiência da economia que a gente vive para poder navegar nesses mundos futuros aí de competitividade e tecnologia, onde vão estar cada vez mais acirrados. Então,
É uma maratona longa, é uma agenda contínua. E agora, a boa notícia é, se com tudo isso, com todo esse peso, com toda essa âncora, o nosso Brasil vem andando, a cada vez que a gente consegue ficar um pouquinho mais magrinho, um pouquinho mais aliviar o peso, um pouquinho menos complicado, o empreendedor e a economia brasileira tem mostrado aí sua pujança e capacidade de entrar nesse ciclo virtuoso de longo prazo, né? Ciclo duradouro. Tá certo. Acho que uma coisa interessante, né, que nos últimos anos a atuação do BNDES tem mudado bastante. Como que você recebeu a instituição e quais mudanças foram implementadas? O que ainda precisa ser feito e qual o potencial que você enxerga na instituição? Essa pergunta é uma pergunta um pouco ampla e me permita que investir um pouco de tempo nela, tá, Marcinha? Eu vou te pedir para me interromper a qualquer momento, se tiver qualquer dúvida ou quiser pegar um tempo, tá? A primeira mensagem que eu quero passar é que o BNDES é um ativo à classe mundial. Eu tenho convivido cada vez mais com essa estadia aqui no banco, com bancos de desenvolvimento, mundo afora, Alemanha, França, China, Rússia, Marrocos, África, enfim, uma série de bancos de desenvolvimento pares globais. E o nosso BNDES ele não deixa a desejar em nenhum lugar do mundo, muito pelo contrário. Diria até que a gente é um destaque e o banco tem um potencial, um posicionamento de fazer inveja aqui a muitos lugares do mundo. Tá? Essa é a primeira mensagem. Cabe a gente aqui explorar e maximizar o uso desse ativo de Estado que a gente tem no BNDES. E aí, falando um pouco do banco, como a gente encontrou ele lá em 2019, o que a gente vê dele para frente, eu acho que a história do BNDES ela conta um pouco a história do capitalismo em si e a história da transformação de mercados e a transformação social que a gente vê hoje. A gente encontrou um BNDES muito direcionado pelas métricas financeiras. Então, um pequeno exemplo, o banco tinha 120 bilhões de carteira de ações com cerca de 100 bilhões de patrimônio. Então, acho que tem vários gestores aqui, operadores de fundos de pensão. Como é que você pensa que você vai gerir um banco de desenvolvimento, cuja carteira de ações tem um valor nominal, uma carteira de ações especulativas maior do que o patrimônio do banco? Isso diria, muito arriscado aqui, para ser um pouco educado com a palavra. Então, a primeira medida que a gente tomou foi tentar ajustar esse balanço patrimonial do banco e a exposição de risco, a exposição de capital que o banco estava se colocando. Porque esses 120 bilhões de reais, além de gerar 4 a 5 bilhões, vou repetir esse número, 4 a 5 bilhões de VaR diária dentro de um banco de desenvolvimento, para quem não está familiarizado com VaR, é o Value at Risk, né, diário da tua posição, é temerário para a gente gerir o nosso banco de desenvolvimento. E, além disso, essas posições especulativas, ela tem pura e simplesmente objetivo de lucro financeiro. Não tem qualquer propósito ou qualquer efeito colateral de desenvolvimento econômico, ambiental e social, que é o propósito do banco. Então, a gente encontrou essa instituição com uma exposição de risco totalmente fora dos padrões domésticos internacionais para qualquer banco comercial ou banco de desenvolvimento, e mais que isso, uma exposição cujo único foco dela era um foco financeiro, sem desenvolver o Brasil. Então, o BNDES estava caminhando para estar um pouco fora do seu propósito, foco da sua missão. Porque na hora que a gente pega 100 bilhões do patrimônio do povo brasileiro e bota numa atividade meramente especulativa, em vez de botar esse patrimônio em coisas que desenvolvem a nossa economia, preservam o meio ambiente, reduzem a desigualdade social, a gente está jogando patrimônio e recurso nosso no lixo. Então, a gente começou esse movimento de ajuste do BNDES no seu balanço patrimonial, reduzindo o seu value at risk de posições especulativas, adequando um pouco mais ao tamanho do seu patrimônio. De lá para cá, já vendemos cerca de 65 a 70 bilhões de reais dessa carteira, e hoje temos cerca de 70 bi de carteira de ações para 120 bi de patrimônio. Ainda muito elevado, elevadíssimo, mas um pouco mais mitigado em termos de exposição a risco do que a gente tinha no passado. Do outro lado, essa forma de olhar o banco por uma métrica muito financeira, quanto maior meu lucro, melhor o meu trabalho. Quanto mais meu ROI, mais eu sou aqui invejado pelos meus concorrentes. Quanto maior minha carteira de crédito, maior meu market share, mais eu estou fazendo a missão de desenvolvimento. Pegar essa visão unidimensional financeira e trazer o banco para uma visão mais multidimensional. A sustentabilidade financeira é sim importante, ela é pilar de qualquer instituição, porém, quando a gente fala de um banco privado, mas agora falando de um banco público e de desenvolvimento, os aspectos sociais e ambientais tornam-se ainda mais preeminentes.
Então, trazer um BNDES muito focado na métrica unidimensional do lucro para uma métrica tridimensional, onde a sustentabilidade financeira e impacto socioambiental são igualmente importantes, especialmente por a gente ser um banco de desenvolvimento. E olhando para frente, Marcinha, quanto mais a gente conseguir como sociedade cobrar o banco e usá-lo nesse bom sentido, de usar fazer impacto socioambiental e ter uma métrica financeira como algo importante para essa missão, mas não só o seu objetivo primário, mais a gente vai estar fazendo a nossa política pública e mais conseguindo maximizar o fato de termos aqui no nosso sistema financeiro e no Estado brasileiro um ativo a nível classe mundial, como o BNDES. É uma jornada longa, não é fácil, e acho que esse exemplo do banco ele translada um pouco também para o mercado privado, onde essa visão tridimensional de financeiro, social e ambiental tem que caminhar lado a lado para qualquer instituição ser perene e duradoura. Então, me desculpe aqui a resposta um pouco longa, se eu talvez não tenha fugido um tema, mas é uma visão bem ampla aqui que eu acho importante compartilhar para que nos cobrem, não só o BNDES de hoje, mas o BNDES do futuro também, para andar sempre nessa linha de gerar impacto. Perfeito. Falando em infraestrutura brasileira, sabemos que os investimentos necessários são muito altos. Como você enxerga a melhor maneira de desenvolver esse setor? Eu gosto de resumir a nossa infraestrutura, ou qualquer estratégia de infraestrutura, em 3 pilares. O pilar de juro baixo, ou juro disciplinado, ou âncora fiscal, como você quer chamar isso. O segundo pilar é o de segurança jurídica, um bom ambiente regulatório. E o terceiro pilar são bons projetos. A gente tem uma carteira de projetos bem executados e bem preparados. Quando a gente fala do pilar de âncora fiscal e juro disciplinado, é o que a gente discutiu inicialmente. O Brasil já passou por essa migração de sair de um juro totalmente fora da realidade terrestre, de 2 dígitos, para um juro hoje controlado, mais similar aos nossos pares aqui de outras economias emergentes. Então, a gente vive um momento, óbvio, de testar esse modelo de âncora fiscal, mas ele está se provando valioso e adequado aqui para as realidades brasileiras. Muito a fazer, muito a aprimorar, mas está funcionando a âncora fiscal. O segundo pilar, que é o marco de segurança jurídica e regulatório, e novamente, falando aqui, comparando o Brasil com países emergentes, a gente está muito bem. Esses marcos regulatórios do saneamento, o marco do setor elétrico, o marco do gás, o marco da cabotagem, o amadurecimento que a gente viu no setor de rodovias, agora a possibilidade de retomada de concessões, nova lei de recuperação judicial e falências, o amadurecimento invejável que a gente tem aqui no setor elétrico brasileiro, a gente tem um ambiente regulatório e segurança de contrato comparado a países emergentes, não estou comparando aqui com economias de primeiro mundo ainda, mas muito destacado globalmente. Então, o pilar âncora fiscal e pilar contrato, eu diria que, comparado aos nossos pares, o Brasil está bem. Onde que tem que ter o nosso foco? Onde tem que ser a nossa prioridade? E é isso que a gente está posicionando o BNDES para fazer. Projeto, qualidade de projeto, pipeline de projeto, variabilidade de portfólio de projetos. E no Brasil, Márcia, pela cultura que a gente tinha de um subsídio terrível e totalmente desmedido para grandes projetos, a gente acabou deixando a qualidade do projeto em segundo plano. O mais importante era ter o subsídio, botar o dinheiro onde aquele subsídio haveria, e a qualidade do projeto ele acabava sendo secundário. Na hora que a gente passa a operar agora a condições de mercado, a qualidade desse projeto, e você fazer um projeto demora tempo, é chato, tem que ter uma expertise muito específica, é um investimento que não é barato. Então, essa mudança cultural de investir nesse ativo portfólio de projetos, vemos hoje como o principal gargalo para a nossa infraestrutura. A boa notícia é que a gente está atacando isso. Então, a gente hoje no banco tem uma equipe de cerca de 200 profissionais. Eu acredito que a gente seja o maior banco de investimento, entre aspas, aqui, per capita do Brasil, cujas essas 200 pessoas, o foco é simplesmente originar projetos junto ao governo federal e aos estados brasileiros e estruturar projetos de desestatização, desinvestimento, infraestrutura, concessões, PPPs, para que esses projetos sejam bem recebidos pelo mercado. E os resultados estão aí para contar a história. O mais recente grande sucesso, a SEDAI, mas tivemos também a C3A no Rio Grande do Sul, a SEB, saneamento de Alagoas, a Companhia Energética do Amapá, enfim, uma série de exemplos que mostram um projeto bem modelado, bem estruturado, com ambiente regulatório correto
e bem colocado a mercado, ele é absorvido pelos investidores. E a gente vê hoje que o nosso grande gargalo é justamente aumentar esse pool e essa quantidade de projetos, mas um projeto demora de 12 a 24 meses para ficar de pé, pelo menos. Então, a gente crescer esse pipeline, crescer essa agenda, onde para cada ano eu consiga dar uma visualização de 1, 2, 3 anos para o investidor, é fundamental para a gente entrar nesse ciclo longo da infraestrutura brasileira, que é onde a gente está entrando agora. Então, falando de infra, disciplina fiscal, juro baixo, bom ambiente regulatório e bons projetos. Brasil muito bem nos 2 primeiros pilares em relação a pares de países emergentes. Precisamos trabalhar um pouquinho ainda nesse terceiro pilar aqui, de boa qualidade de projetos. E aí, sejam bancos públicos ou bancos privados, todo mundo é bem-vindo a participar dessa jornada aqui. Até falando nessa questão de pipeline, o que vocês têm previsto de pipeline para concessões e privatizações? Essa é uma pergunta bem ampla também, Marcinha, porque o nosso portfólio, graças a Deus, ele está bem extenso, tá? A gente começou essa atividade de banco de investimento do BNDES, entre aspas, nesse banco de projetos, há pouco mais de 2 anos atrás. Hoje a gente tem mais de 120 projetos em carteira e representam conjuntamente algo como 250, 270 bilhões de investimentos na sua essência, sem considerar valor de equity ou valor de outorga aqui nesse montante. Então, é uma carteira bem extensa, onde ela varia de setores de porto, setores de energia elétrica, setores de rodovia, setores de concessão de parque florestal, setor de manejo florestal, setor de saúde, setor de educação, setor de logística. Então, assim, tem uma miríade de projetos. E para quem quiser ver o detalhe de cada um deles, eu convido a acessar o nosso Hub de Projetos BNDES. hubdeprojetos.bnds.gov.br, e lá a gente está dando uma transparência do nosso portfólio inteiro de projetos e um timeline disso aí. E a ideia é justamente que os investidores e o mercado consigam acompanhar os projetos, se debruçar sobre eles, e também a cobrar o Estado brasileiro, cobrar o BNDES pelo andamento. Mas falando um pouco do destaques, vamos chamar assim, né, de joias da coroa, a gente pode falar de toda a agenda de saneamento, em que no dia 2 de setembro agora, a gente vai ter o leilão do saneamento do Amapá. É a primeira concessão plena na região norte, na região amazônica, que a gente faz. Então, se fala-se em preservar a floresta amazônica, o meio ambiente brasileiro, nada mais importante do que você fazer uma concessão de saneamento com altíssimo impacto ambiental lá no meio da nossa Amazônia brasileira. No meio não, quer dizer, lá no cantinho oriental da nossa Amazônia. A gente tem toda a agenda do governo federal, que passa por Eletrobras, Correios, Porto de Santos, metrô de Porto Alegre, metrô de BH, e temos também uma agenda estadual, onde o próximo evento é a privatização, da Companhia de Geração de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, que deve acontecer no final do ano. Tem mais uma série de outros ativos também, onde o mais diferente, o mais bacana que eu gostaria de ressaltar é a concessão, por exemplo, da Floresta Nacional, do Parque Nacional do Iguaçu, que é um dos maiores ativos turísticos do Brasil. A gente vai estar renovando essa concessão, se Deus quiser, realizando o leilão ainda esse ano. E aí tem um pipeline de rodovias, são quase 10 mil quilômetros que a gente está gerenciando. A gente tem um portfólio de rodovias estaduais e federais. Aí todo o pipeline de portos, onde a gente deve estar fazendo no final desse ano, começo do ano que vem, a primeira concessão de uma empresa de portos no Brasil, que é a Companhia de Portos do Espírito Santo, e, se Deus quiser, na sequência, fazendo a de Santos, que é um ativo também a nível mundial. Enfim, Marcinha, daí que um apanhado geral é que é tanto pipeline, é tanta operação, que fica até difícil você fazer a narrativa no detalhe, mas recomendo a todo mundo que quiser e puder acessar o nosso hub de projetos lá, que está tudo no detalhe. Ótimo. Falando um pouquinho de Eletrobras, nós acabamos de ter aprovado e sancionado o PL, né? Que, na verdade, é da privatização. Qual a relevância desse projeto que é super emblemático para o país? Quando a gente fala de privatização, Marcinha, assim, é sempre bom ressaltar, o foco da privatização é a gente ter um Brasil eficiente.
ter um Estado eficiente, um Estado mais enxuto, que consegue atender melhor o cidadão e, principalmente, ter uma economia mais eficiente, uma economia mais vibrante, mais dinâmica. No caso da Eletrobras, por exemplo, é uma empresa com mais de 20% de market share na geração de energia brasileira e em que hoje ela tem uma limitação extrema para fazer novos investimentos. Então, na hora que a gente pega um player com 20% do mercado e ele está engargalado para fazer investimentos, especialmente num setor com tanto impacto ambiental e que está sofrendo uma revolução também de novas tecnologias, isso é um gargalo para o Brasil. Não só o governo e o cidadão brasileiro, através do governo, está, entre aspas, perdendo dinheiro por estar carregando esse ativo subprecificado, mas mais importante que isso, o setor elétrico brasileiro deixa de investir e fica com menos concorrência. Então, a grande vantagem de você ter uma privatização da Eletrobras, a despeito dos valores financeiros que a gente vai estar recebendo a nível de tesouro, a despeito da criação de valor que o mercado de capitais vai estar vendo na valorização da empresa, é ter uma empresa com mais capacidade de investir no setor elétrico no Brasil. É ter um setor elétrico mais competitivo, com mais concorrência. E aí, não por acaso, na privatização gera-se tanto valor, mas tanto valor para a sociedade, que ainda assim é capaz de fazer investimentos estruturantes de política social no norte do Brasil, investimentos estruturantes de política social no nordeste do Brasil, investimentos estruturantes de a gente reconstruir a nossa matriz de energia nuclear e reconstruir, terminar a nossa Angra 3 eletronuclear. Então, a despeito do valor financeiro, do tão ganho financeiro que a gente tem para poder fazer esses investimentos de política pública no norte, no nordeste, no setor nuclear, ainda assim você tem espaço para ter uma rentabilidade financeira para o mercado de ações que paga de sobra todos esses investimentos, mas o mais importante, ter uma empresa competitiva e com capacidade e fôlego para poder investir no Brasil. É isso que a gente quer, um mercado do setor elétrico no Brasil mais competitivo e com mais investimento. Se eu tiver que resumir, o benefício da privatização é esse, é investimento, é competição e eficiência do setor elétrico brasileiro. Não menos relevante que a Eletrobras, nós temos também a privatização dos Correios. A gente sabe que são 2 projetos complexos e acredita que o governo conseguirá entregar ambos para a sociedade. Ainda em Correios, se discute muito sobre o mérito da privatização. Na sua opinião, qual o potencial de crescimento dessa companhia ao se fazer essa transição do público para o privado? A resposta para a sua pergunta é sim. A gente continua confiante de que a gente consegue entregar para a sociedade esses ativos. Agora, Marcinha, é importante sempre destacar, uma privatização tem um lado que é vendedor e um lado que é comprador. E como a gente cada vez mais entra aqui numa dinâmica de ambiente político mais volátil por conta de uma eleição brasileira, o que é super comum, qualquer eleição a gente vê isso, naturalmente a gente tem que observar as questões de mercado no momento que a gente for trazer esse ativo para a privatização ou para a capitalização e a demanda de mercado, a precificação desse risco que o mercado vai estar colocando naquele momento. Porque a nossa expectativa é que ambas operações aconteçam no ano que vem. O nosso trabalho, a gente está convicto e trabalhando para que isso aconteça, né, com bastantes desafios pela frente, é ter os ativos disponíveis para que a gente possa apertar o botão e realizar as operações no primeiro semestre do ano que vem, mas naturalmente depende e tem que ter o apetite de mercado no preço correto para que isso ocorra. Em relação à relevância da privatização dos Correios, do porquê privatizar os Correios, a analogia que eu vou fazer, e eu sempre gosto de dar essa resposta, é parecida com o exemplo que eu dei na Eletrobras para o setor elétrico. E aí deixa eu fazer aqui um exemplo respondendo dos Correios junto com o Porto de Santos. Pode parecer um pouco curioso, mas o que o Correios tem a ver com o Porto de Santos? Na hora que você projeta 2023 e você enxerga que a gente chega em 2023 com 2 ativos de logística brasileira, 2 ativos fundamentais e cruciais para a nossa logística interna e externa privatizados, você imagina, a gente tem um Correios, que é a nossa logística fina, que é a nossa logística doméstica, de pequenos pacotes, de e-commerce. E de outro lado, você tem o Porto de Santos, que é a porta de entrada e saída do nosso mercado de trade finance, né, de comércio internacional global. Esses 2 ativos, sendo geridos de forma eficiente e tendo um Brasil logisticamente mais competitivo, o impacto disso no PIB eu tenho até receio de
pedir para alguém calcular, porque é incomensurável, é difícil de fazer, mas é incomensurável. Então, quando a gente fala da privatização dos Correios e da privatização do Porto de Santos ou do Porto de Vitória, que é um primeiro piloto nisso, a gente tem uma logística doméstica, um sistema de entregas, um sistema de importação e exportação mais eficiente. Novamente, um Brasil mais competitivo. E aí, no caso dos Correios, mais especificamente, o principal beneficiado por isso são as pequenas e médias empresas. É aquela pequena e média empresa em que ela vende pelo setor online, vende pelo comércio eletrônico, mas ela não tem recurso para investir numa infraestrutura de transporte para ela mesma. Se pegar, por exemplo, o Mercado Livre, Magazine Luiza, o Mercado Livre está investindo 10 bilhões de reais, dinheiro próprio, numa infraestrutura de logística para ele poder consumir. Magazine Luiza, Via Varejo, investem bilhões de reais nas suas estruturas de logística. Quem que vai ficar para trás? Quem que vai ficar com gargalo se não tiver um provedor independente e eficiente para fazer essa prestação de serviço? É o pequeno e médio empresário. É aquela pessoa que está no interior de São Paulo, no interior do Nordeste, lá no norte do Brasil distante, e ele faz algum produtinho, um artesanato, faz aqui um produto típico, faz um sapato, faz uma roupinha, faz qualquer coisa, bota no site e pode vender. A tecnologia, o online, nos deu essa maravilha de pegar essa pessoa que está lá no interior do Nordeste fazendo uma roupa, fazendo algum produto típico, artesanato, poder botar na plataforma para entregar. Mas se não tem entrega, se a entrega é cara, se ela demora, não é confiável, esse pequeno e médio empresário ele vai perder o negócio e vai justamente o negócio para a mão daquele grande operador que consegue investir, consegue ter capacidade de montar a sua infraestrutura. Então, assim, o Correio vai melhorar a logística nacional. Toda a questão de fiscal, de gestão da empresa é importante sim, isso é uma vantagem sim, mas é algo secundário. E o Correio é uma empresa secular, é uma empresa que todos nós aqui brasileiros temos orgulho, reconhecemos a marca, e assim como a gente teve na CSN, na Vale do Rio Doce, chegou a hora também do Correio dar o próximo passo, e quem sabe, por que não, pensar que esse Correio pode ser um operador de logística para toda a América Latina? Por que não? Se você vê geograficamente, isso faz todo sentido. Basta a empresa ter liberdade e capacidade de levantar recursos para fazer esse sonho ser realidade. Aproveitando que o nosso público são as entidades de fundos de pensão complementar, o que você enxerga de oportunidades de investimentos na área de infraestrutura para esse público, que é bem acostumado com taxas de juros altas, que precisa atuar com muita governança? Bom, primeiro, obrigado por essa pergunta, mas sim, essa aqui é uma ótima frente para nosso debate. E, sem dúvida nenhuma, usar esse recurso que os fundos de pensão brasileiros têm, que é um ativo escasso no Brasil. E é o quê? Ativos, ou passivos, melhor, passivos em reais de longo prazo para ser aplicado domesticamente. Quando a gente enxerga a infraestrutura brasileira, a gente vê uma boa disposição para alocação de recursos em ativos líquidos, mas ainda, quando você olha para longo prazo, prazos acima de 10, 15, 20 anos, existe uma certa escassez de recursos de longo prazo. E por isso que o BNDES tem um papel ainda muito importante de cumprir, de fechar esse gap de ativos em reais de longo prazo para poder financiar a infraestrutura. E o que a gente mais quer no BNDES é que os fundos de pensão brasileiros possam co-investir com a gente nesse fundo necessário para a gente tornar a infraestrutura do brasileiro mais competitiva. A boa notícia é que tem um pipeline enorme pela frente. A boa notícia é que tem disponibilidade de ativo para os fundos de pensão alocarem no longo prazo. Agora, como você colocou, é uma mudança cultural, é uma mudança de política dos fundos, as equipes têm que se preparar, o ativo de infraestrutura é um ativo diferente, ele tem suas peculiaridades, como ativo imobiliário, como ativo de ações, como ativo de renda fixa soberana, cada um tem sua peculiaridade. Isso aqui é um ativo resiliente, é um ativo, se bem estruturado, bem executado, bem acompanhado, os índices de inadimplência eles são, entre aspas, baixos comparado ao corporate finance, e quando dá problema, a recuperabilidade é alta. Então, é longo prazo, com estabilidade e prêmio sobre soberano. Ou seja, é perfeito para fazer o hedging, para fazer o matching dos passivos do fundo de pensão. E a mensagem que eu queria passar aqui, Márcia, podem contar com o BNDES. O que o BNDES mais quer é que novos investidores, especialmente os fundos de pensão brasileira, possam participar das sindicalizações e co-investir com a gente nesses ativos
de crédito para a infraestrutura no longo prazo. Isso é bom para a gente, bom para os fundos e bom para o Brasil. Há crescente interesse na temática ESG. E a gente sabe que o BNDES tem atuado fortemente, até a Sônia, que hoje está com vocês, foi nossa palestrante do TAG Summit ano passado. De que forma isso foi incorporado à carteira de investimentos do BNDES e de que forma a temática ESG moldará a sua atuação futura? O ESG, ou ASG, como a gente fala em português, ele é algo que veio para ficar. Não é um modismo, não é uma classe de produtos, ele é uma filosofia que está mudando a forma da gente fazer investimentos e da forma da gente gerir negócios, da forma da gente gerir as nossas empresas. Seja um banco ou seja uma empresa da economia real. Portanto, no BNDES ou qualquer banco brasileiro, ou qualquer banco do mundo, quando você fala de um projeto hoje, quando você fala de um investimento, os aspectos socioambientais são tão importantes quanto os aspectos econômicos, financeiros, na tomada de decisão. E por que isso? Porque o aspecto socioambiental, ele garante a qualidade do seu projeto, ele garante a perenidade do seu ativo. Portanto, ele tem efeito direto na taxa de desconto, na mensuração de risco que você vai precificar na alocação de qualquer recurso, enfim, de curto ou longo prazo. Então, o ASG é uma transformação que está passando pelo mercado financeiro e também pelo BNDES. E nós, como Banco de Desenvolvimento, a gente tem que estar liderando essa agenda. Como eu falei aqui, o Banco BNDES está no Brasil para gerar impacto social e gerar impacto ambiental. Isso é totalmente aderente e é o core da agenda ESG. Então, portanto, a gente está passando por uma fase aqui de, primeiramente, preparar o banco em termos de políticas, normas, processos, incentivos, para que a máquina de gestão, a máquina de funcionamento do BNDES, ela opere com essa consciência e com essas métricas sociais e ambientais. É uma jornada, é algo que a gente, como sociedade, vai estar aprendendo a fazer isso aqui ao longo de muitos e muitos anos. E, de outro lado, a gente ter produtos e serviços que estejam adequados e aderentes e precificando corretamente, externalizando esses impactos socioambientais. Então, a gente vem se preparando tanto corporativamente como em produtos e serviços. E cada vez mais, nas nossas privatizações, concessões, financiamentos, investimentos, cada vez mais a sociedade vai notar as nossas ações direcionadas e externalizando os impactos sociais e ambientais. E muita coisa a gente vai estar colocando no mercado aí pela frente. Podia fazer aqui, Marcinho, uma lista enorme de produtos, assim como a gente fez lá na privatizações, mas prefiro abordar de forma mais conceitual e, aos pouquinhos, vocês vão estar vendo bastante ação, bastante atuação do BNDES nessa agenda. Perfeito. Uma última pergunta, até porque você também tem compromisso aí muito em breve. Um assunto de muito potencial econômico para o país é a exploração sustentável de sua biodiversidade, principalmente na Amazônia. O que o BNDES vem fazendo para ajudar o governo brasileiro a destravar esse enorme valor? Outro assunto importante em relação à Amazônia são as questões climáticas. Alguma iniciativa do banco em relação a este ponto? A resposta para ambas as perguntas é sim. A gente tem um foco enorme, tanto na questão de biodiversidade, quanto na questão climática, e, notadamente, o principal ativo ambiental, o principal capital natural do mundo e do Brasil é a Amazônia. Isso aí é algo de conhecimento comum. Então, como é que a gente está apoiando não só o governo, eu gosto de falar, a sociedade brasileira nessa agenda amazônica? Porque o governo tem a função de gerir os nossos ativos como sociedade, mas esse ativo da biodiversidade que nós temos no Brasil é um ativo de todos nós. Cada um de nós, cidadãos temos o dever e o prazer de poder cuidar de um ativo desse porte aqui no Brasil. E o nosso objetivo, Márcia, é que a gente possa rentabilizar a floresta em pé. A única forma que a gente vai manter a floresta em pé é o dia que as economias de mercado mandarem sinais de preço para aqueles agentes que participam do entorno da floresta com a seguinte mensagem: a floresta em pé vale mais do que a floresta deitada. Conceitualmente, se você perguntar para qualquer governador, ou presidente, ou ONU, ou G20, ou OCDE, se gostaria que isso acontecesse, sim, é uma vontade global que isso aconteça hoje. Onde que está o gargalo para isso acontecer? Está o gargalo a gente ter produtos e veículos financeiros que canalizem
essa vontade, que canalizem essa visão de valor da biodiversidade para a ponta, lá para o sujeitinho que mora do lado do rio, que está lá plantando uma árvore nova na floresta. E para isso a gente trabalha com uma série de produtos, não tem uma bala de prata. Mas o que a gente vê de principais formas de monetizar esse ativo, de mostrar para aquele ribeirinho, para aquele índio, para aquele cidadão lá do norte do Brasil, de que a floresta em pé vale mais do que deitada, é ter produtos e veículos financeiros em que o dinheiro chegue na ponta. Alguns exemplos: crédito de carbono. A agenda de crédito de carbono é algo que está tomando uma proporção e deve ser a nova commodity global em breve, em volumes gigantescos. Esse é um ativo relevante em que a gente tem que ter produtos e canais no Brasil para o dinheiro fluir. Todo o tema de pagamentos por serviços ambientais é remunerar aquelas pessoas que cuidam da biodiversidade. Todo o tema de extrativismo, o tema do açaí, das castanhas, os produtos da floresta que em pé empregam milhares de pessoas para poder fazer sua extração. Todo o tema da pesquisa científica, né, da descoberta de novos produtos, frutos de biodiversidade. Todo o tema da exploração de madeira. Então, a gente está trabalhando com concessões de florestas para exploração madeireira na Amazônia de forma sustentável, que até melhoram a qualidade da floresta e aumentam a capacidade de biodiversidade. Todo o tema de concessão de parques, fazer concessão de parques florestais em que nós, brasileiros ou estrangeiros, possamos visitar o parque e deixar uma renda na região ali para a floresta ficar em pé. Enfim, uma série de produtos em que a gente trabalha hoje para que o banco possa colocar de pé. Esqueci dois aqui: conexão digital. Para a floresta estar de pé, tem que ter acesso digital, tem que ter acesso à banda larga na região norte. O tema da energia solar. A gente, tendo energia solar eficiente na região norte, vai ter menos de matamento, vai ter menos queima de combustível, vai baratear o custo de vida nela. E, por fim, todo o tema do turismo. E as pessoas, nós brasileiros, principalmente estrangeiros, a gente questiona muito o tema da Amazônia, mas se eu tiver que dar uma dica, Márcia, para preservar a Amazônia, cada um de nós visita, vai lá, conhece a Amazônia. O brasileiro do Sul e Sudeste não conhece a Amazônia, e fala por mim, há 2 anos atrás, não conhecia, eu conhecia muito pouco também. Cada vez que um paulista, um carioca, um mineiro, alguém de Brasília, do Sul, pega o avião e vai para a Amazônia e passa 3 dias, uma semana, 10 dias, você deixa a renda, você prova para aquele cidadão e para o mundo que a floresta em pé tem valor econômico, sim, e mais importante, você conhece aquele ativo, que a gente fala disso de uma forma muito mítica e com pouco conhecimento aqui no Sul e Sudeste. Então, assim, a resposta um pouco longa aqui, um pouco ampla, até passando um recado, mas a gente está fazendo bastante coisa nessa linha e, se Deus quiser, vai ter bastante produto que a gente vai trazer a mercado nos próximos meses para rentabilizar a floresta em pé. E o meu pedido é que, além de olhar com ótica econômica, os decisores de investimento que aqui participam hoje, olha também com ótica do impacto socioambiental que a gente tem nessa região. Então, quando a gente estiver fazendo o financiamento lá do saneamento do Amapá, os decisores aqui de alocação de crédito, botem isso na conta, precifiquem essa preservação na hora de decidir. Isso faz uma baita diferença. Então, o papel do governo é importante, é fundamental, mas só vai ter sucesso com a sociedade e especialmente o mercado financeiro participando de mãos dadas e fazendo a sua parte. Gustavo, eu saio daqui bastante empolgada, torcendo que esse legado aí continue por muitos e muitos anos. A gente viu aqui tudo que vocês têm feito. Acho que vamos realmente ter uma herança bastante positiva para o país, para o crescimento do país. E diante de todos os clientes que já mandaram mensagem aqui, parabenizando a sua fala, as suas respostas, te agradeço muito pela participação no TAG Summit 2021 e espero que a gente possa se encontrar aí. Eu sei que é uma correria bastante grande, mas espero que a gente se encontre e muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco, tá? Por ter dedicado o seu tempo para estar aqui conosco. Marcinha, obrigado à TAG Summit pelo convite. E antes das minhas palavras finais, deixa eu fazer uma propagandinha que eu esqueci de fazer, que estava nas minhas anotações aqui, mas em breve a gente deve estar fazendo uma chamada pública para selecionar fundos de crédito de infraestrutura de longo prazo no Brasil. Até falei sobre isso aqui na resposta, esqueci de mencionar. A ideia é a gente fazer parceria com algum fundo de pensão nacional e algum organismo internacional, algum banco de desenvolvimento ou banco multilateral, e junto com o BNDES a gente possa ancorar fundos de crédito para apoiar a infraestrutura brasileira. E aí fazer chamada pública de gestor
e, naturalmente, captar recursos adicionais a mercado para completar esses fundos. A gente vê que para essa infraestrutura se desenvolver, é fundamental que a gente tenha uma família de fundos aqui e diferentes gestores atuando e investindo em ativos de crédito de infra de longo prazo. Isso vai ser muito bom para o mercado de infra e também para os alocadores. Então, se Deus quiser, ainda esse ano a gente vai estar fazendo chamada pública. E como eu sei que tem muito cliente aqui, fundação, que eventualmente vai querer participar, queria fazer essa propagandinha rápida aqui e, por favor, procurar o BNDES, que a gente quer dividir a nossa expertise de projetos, nossa expertise de monitoramento, nossa expertise de seleção de gestores para poder co-investir e participar junto com a gente dessa jornada aqui de criar essa família de fundos de crédito, assim como a gente viu no Brasil os fundos de crédito corporativo explodirem aí nos últimos anos. Então, Márcia, obrigado aí a você e a TAG pelo convite. Espero que tenha sido útil aqui e conto com todos aí para a gente ter um Brasil mais justo, mais igualitário e com crescimento de longo prazo. O governo é fundamental, é crítico, mas só vamos chegar lá com a sociedade trabalhando junto, e especialmente o setor financeiro, que tem um papel de sistema circulatório fundamental aqui na nossa economia. Cada um fazendo a sua parte é mais fácil, só assim que chega lá. Obrigado. Obrigada a você mais uma vez, tá bom? Bom, então agradeço mais uma vez ao presidente do BNDES, Gustavo Montesano, que esteve conosco. Márcia Scaravella, muito obrigada já por essa abertura do TAG Summit 2021. Bom, nós faremos agora um rápido intervalo. Voltaremos, né, depois do almoço, às 1h30 da tarde, então eu espero vocês aqui. Mas aproveitem também essa pausa, além do almoço, para visitar ali a sala dos patrocinadores, interagir. Lembre-se que a sua participação aqui no TAG Summit 2021 vale prêmios. Então, participe, esperamos vocês às 1h30 da tarde. Até lá.